Ok. Então, nós já estamos iniciando, né, a nossa amostra religiosa, CIT Professor Lordão 2021. Estamos contando com a presença de duas turmas, oitavo e nono ano, de nossa escola, na disciplina de ensino religioso. Estamos contando com a presença do nosso diretor, Adaiano Farias. Temos também o nosso coordenador da área de humanas, Francilei Ítalo, e também temos a professora Micaela presente conosco e a professora Laís. E durante o nosso evento, durante esse nosso bate-papo, acredito que outros professores também estejam entrando para participar da nossa segunda amostra religiosa CIT Professor Lordão. Josafá, consegue me ouvir? Ele está tentando uma conexão. Vamos, nesse momento, antes que ele restabeleça a conexão, vamos ouvir o hino nacional, uma forma de já adiantando esse momento. Ouviram do Ipiranga as clássicas, operai no bravo rei do norte, e o sol da liberdade vai expor, brilham os atabaques nesse instante. Se o melhor mas a igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Desejo a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. O pátria amada e o raio são pensados, Brasil nos ouve penso raio livre, amor e esperança permanece, sem teu coroso já me sonhei, a imagem do cruzeiro resplandece, diante pela própria natureza, mas é mais forte parte do colosso. Vivendo no estrelas a presença, no mar, meu Brasil, mas que Brasil, a pátria morta, os filhos desse sol é mais gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse espelho, ao som do mar e a luz do céu profundo, culturas ao Brasil para o trabalho, iluminar com o sol do todo mundo, do terra, mais caminho, dos sonhos lindos, campos sem mais flores, nossos olhos, em Brasil, nossa vida, minha, sei mais amor. O pátria amada e o raio são pensados, Brasil, calor eterno sem sossego, o mar para o presente desesperado, e de qualquer quilômetro descompado, mas do futuro e glória do passado, mas sempre a justiça agora pode, pela seu filho deu uma paz à luz, ninguém direito agora a própria morte. Então, Brasil, com Brasil, o pátria amada, os filhos desse sol as mães, pátria amada, Brasil. Então, bom dia a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos
A ECIT Professor Lordão realiza sua segunda mostra religiosa. Os eventos acontecem hoje, dia 27/7, próxima semana, dia 2/8, dia 9/8 e dia 16/8 de 2021. Tem como tema principal Rito Sagrado. Essa mostra acontece nos horários de 10h30 às 11h20, de forma virtual, nos respectivos dias, com os convidados externos da nossa escola, com a finalidade de abordar o tema em destaque, Rito Sagrado. O tema Rito Sagrado é um conteúdo abordado na grade programada, como também no guia de aprendizagem da disciplina de ensino religioso, que conta com o professor Reginaldo Guedes, esse que vos fala. Essa segunda mostra religiosa da ECIT Professor Lordão, 2021, tem o objetivo principal, a interreligiosidade, a tolerância religiosa e as particularidades ritualísticas das religiões convidadas, uma vez que os convidados representam essas religiões de forma diversificada e diferente, de modo a conhecer as particularidades de cada um com esse papo virtual. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, gostaria de saudar carinhosamente a todos os estudantes presentes, como também os professores, e de modo especial o nosso diretor, Adaiano Farias, o qual eu passo a palavra, recebendo ele nesse momento. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar presente em mais uma, amostra religiosa da ECIT Professor Lordão, no qual eu parabenizo o professor Reginaldo por essa iniciativa, desde a primeira amostra, onde foi um evento belíssimo e que veio para abrilhantar a nossa escola, né? É muito importante a gente debater, conhecer todas as nossas religiões, e aqui a gente vamos aprender muito. Eu gostaria de agradecer ao nosso palestrante hoje, né? Por estar aqui fazendo parte, Joseph, né? Muito obrigado pela presença, e esse será mais um evento que já é tradição na nossa escola. Então, parabéns, Reginaldo, a todos os estudantes envolvidos e também a todos os palestrantes. Bom evento, pessoal. Então, obrigado, professor Adaiano. E queremos receber, com muito carinho, o nosso querido convidado. Bom dia. Bom dia. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, podendo representar aqui o meu estado e a minha cultura também. Então, a gente vai falar hoje sobre os rituais, né? Os rituais tão importantes que nós temos que ter na nossa vida, né? Eu sou descendente da etnia Mura, os índios do Amazonas. Trabalho com turismo lá no Amazonas e em São Paulo, onde eu resido no momento. E mais ou menos mais três meses eu fico no Amazonas. Fico visitando meus parentes, fico viajando, vou a trabalho também, e visitando as tribos com que eu trabalho. Eu trabalho com outras tribos, não só com a etnia Mura, mas trabalho também com os Sarruapés, os Tarianos, os Tuiucas, Tucanos e outros também. No Amazonas, nós temos a maior concentração de índios ainda no Brasil. Índios que ainda não foram contactados pelo homem ainda. Nós até sabemos que eles estão lá, mas não são contactados ainda, até pela proteção deles. Mas nós temos muitos índios que são desaldeados, e assim que
utilizam o termo da palavra desaldeados, porque, por algum motivo, eles tiveram que sair da sua origem, do seu habitat. E o que é muito importante e muito bonito é que eles carregam com eles a cultura. Eles não ainda desapareceram com os costumes deles. Isso é muito bom e o turismo tem ajudado muito. E para que isso se conserve, para essa cultura se conservar, é muito importante que os rituais prevaleçam para eles, tá? Então, eu vou falar aqui sobre os rituais, falar sobre 3 rituais aqui, professor. Ser bem breve para a gente poder até ver as perguntas, as dúvidas aí, e entender qual é a importância do ritual para essas tribos. E, na maioria, passam pelos mesmos rituais, um pouco diferente, mas que é muito importante para eles. Na Sarruapé, onde eu tenho o meu nome, o Iató, que significa onça, nós temos um dos rituais mais importantes lá, que é a passagem da infância para a vida adulta. Acho que vocês vão ver na memória aí de vocês um pouquinho como é que foi a passagem da vida de vocês, da infância para a vida adulta, o quanto é importante deixar o passado e da infância, ficar nas boas memórias e ir para a vida adulta. O quanto é importante isso. E na sua rua, por exemplo, aqui na sua cidade, numa cidade grande, como é que você vai ter esse rito de passagem, né? Talvez quando você foi atravessar a rua sozinho e o seu pai ficou olhando, sua mãe ficou olhando ali, foi um rito de passagem para você. Ir comprar pão sozinho na padaria, receber o troco, tudo isso dá um orgulho, se sente forte, aquela espiritualização dos pais passando conhecimento para o filho. Na tribo dos Sarruapés, que ficam no Amazonas, eles são Sarruapés, significa tatu. Eles têm o ritual da tocandira, ou tucandeira. Já ouviram falar nisso? Sim, sim. A gente, inclusive, dialogamos na aula, né? E aí ficamos apavorados. Como uma situação daquela, né? Assim, deve ter uma preparação muito grande para isso, né? Pois é. O ritual da tocandira. Tucandeira é uma formiga que no nível de dor que ela tem, ela é de 1 a 5, chega ao nível máximo, 5. A ferroada dela é tão forte que alguns que não são índios, né, que não são preparados, que hoje outros vão lá para testar, fazer, dá vontade de arrancar a mão. Tão dolorosa que é. Então, como é que é feito esse ritual? Esse ritual começa desde a entrada na selva pelos homens, né, pelos adultos, para procurar a formiga. Eles têm uma flauta que se chama ruhu, e eles pedem a permissão da floresta para você ir catar as formigas, catar boas formigas, para elas fazerem um bom ritual. Tudo é um ritual entre outro ritual. Ao tirar as formigas, eles passam, colocam, embebedam elas com folhas de cajuarana, depois colocam na luva. Eu tenho uma luva aqui original, não sei se dá para vocês verem aqui. Eu trouxe lá, que eu faço as palestras aqui em São Paulo, eu sempre levo. Até umas formiguinhas aqui. Então, eles colocam aqui dentro, depois, ela meio embebida, aqui dentro, mais ou menos 50 formigas. O curumim,
Depois coloca a mão dele dentro da luva. Vou colocar aqui dentro da luva a mão dele, para que elas possam ferrar. E é para sentir dor mesmo. O pajé vai, acorda as formigas, e aí tem todo um ritual, uma dança, mais ou menos 20 a 30 minutos, que eles ficam dançando e absorvendo todo aquele momento. Aí vocês perguntam se dói ou se não dói. Dói e dói muito, né? E por que eles fazem isso? Isso é muito importante. Se você não faz isso, você não consegue ter essa passagem da infância para a vida adulta. Porque a partir daí é que ele consegue ir caçar com os outros caçadores, que ele consegue tomar decisões na tribo, ele consegue pensar no futuro para a tribo e até casar. A partir desse momento. Quando é que começa isso aí para eles? Aos 8 anos. 8 anos de idade, eles fazem o primeiro. Você imagina, seu filho com 8 anos? Aos 8 anos de idade, ele faz o primeiro de 22 testes. Somente depois de 22 vezes é que ele consegue ter essa certificação que ele já está preparado. Mas tudo isso, é lógico, não é só as formigas, toda uma preparação com os adultos da tribo, mas é tão importante isso aí, que só a partir dessa finalização é que ele consegue sentar junto com os adultos. A própria mãe dele o respeita depois que ele termina de fazer esse ritual. E quantos anos ele tem, mais ou menos, quando ele termina de fazer esse ritual? 14 a 15 anos. 14 a 15 anos, é a média. Você imagina, 14 a 15 anos, ele está preparado para ir caçar, para tomar decisões na tribo, trabalhar junto com os adultos e ter uma família, formar uma família. Tá bom? Esse é o primeiro que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que as perguntas estão fresquinhas agora, professor. A gente dá 5 minutos, 10 minutos? Não, tranquilo. A gente dependendo da sua possibilidade, a gente pode ultrapassar o tempo estipulado de 11h30, de 11h20, passando para sair adiante um pouco. Aí tem algumas perguntas que fazem assim, o senhor já tentou fazer? Assim, a minha tribo não é essa. Então, quando a gente vai analisar um pouquinho, eu fiz outro ritual dos Muras. Tá? Tem outros rituais. Eu contei esse daqui que eu acho que muita gente já viu pelo YouTube. Eu fiz um documentário com esse daí sobre todo esse ritual com a National Geographic e eu achei muito interessante para isso. Mas o meu ritual foi com a etnia Mura, foi outro. A gente sai para caçar, faz um isolamento. Agora, você é preparado, só para você ter uma ideia, porque eu achei curioso como a criança não sente dor. E aí, se o professor for lá, se algum de vocês forem lá, colocar a mão lá dentro não é a mesma coisa. Vai sentir uma dor 10 vezes maior, talvez. E como é que eles suportam e você não suporta? E eu fui pesquisando isso aí, até falar com as mães, e elas me disseram que desde quando eles são bebês, quando estão na rede ali, eles pegam um líquido tóxico da tucandeira e passam no umbigo da criança. Um conhecimento milenar para ele poder absorver os anticorpos e suportar a dor quando ele tiver a partir de 8 anos. Porque você imagina o seu filho de 8 anos colocar com 50 formigas aí dentro, ferrando. Em inglês, elas são chamadas de bullet ants.
porque a ferrada dela é muito forte mesmo, como se fosse um tiro. Então, tem muito mistério, que não é só aquela entrada da mão dele dentro da luva. Tem muitas outras coisas por dentro disso ainda. Essa tribo, acho que muitos já ouviram falar que ela é a tribo do Guaraná. Já ouviram falar no Guaraná? Sim, sim, eu já vi. Pois é, essa é a tribo do Guaraná. O Guaraná é muito importante para eles também. E o Guaraná ele só pode ser tomado pelos homens depois desse ritual. Que ele vai fortificar e dar ânimo para eles fazerem as longas caçadas na floresta. Alguma pergunta dessa aí, gente? Eu vi aqui, professor, não sei. Tem uma pergunta assim, dos ritos, qual que o senhor acha mais marcante? São esses que eu vou contar para vocês agora, que são esse rito da passagem da infância do menino se transformando em adulto, e o adulto, para essa tribo, não chega a ser em número assim, a mesmo adulto de quem mora aí no Nordeste, aqui no Sudeste, no Norte, com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos você se torna adulto. Lá com 14 anos, você já é um adulto. Você precisa ser. Você precisa, é natural. Você precisa ajudar nas grandes caçadas, nas grandes pescarias, a construir a tribo, porque eles precisam de reformas a cada 4 anos, reconstruir toda a aldeia. Então é muito importante esse ritual para eles. Aí temos o ritual da Moça Nova. Vocês já ouviram falar do ritual da Moça Nova? Não, essa não, ainda não. Sim. Estava perguntando se com 14 anos já pode casar. Sim, você já fez o ritual, você já tem a passagem, já fez esse rito de passagem, que começou com 8 anos, que, aliás, se a gente for contar mesmo, começou com a mãe dele, né? Passando o líquido lá no umbigo do bebê, para adquirir esses anticorpos. Se tentar explicar, ninguém vai ficar mais difícil de entender, é só a gente ouvir mesmo, porque eu tenho 4 filhos e não imagino ter passado o líquido tóxico da tocandeira no meu filho, mas se tivesse lá, você tem que passar. É um rito, é natural, você tem que fazer isso. O ritual da Moça Nova, ele acontece em algumas tribos, como a Tuiuca e Tucanos. É o ritual da moça. Quando ela passa, ela deixa de ser menina e passa a ser uma moça também, da mesma forma, se preparando para a vida adulta. Então, as tuiucas, quando tem um primeiro menace, isso é com 11 anos, 12 anos, essa média, a mãe dela, quando vê que ela teve o primeiro menace, é uma festa, é uma grande festa. A partir daí, ela vai para um isolamento. Nesse isolamento, ela se prepara por mais ou menos 30 e poucos dias. Ela se prepara para receber as outras passagens. Convida as outras mulheres, que são as amigas da mãe dela, para ensinar como é que é a vida adulta. Isso tudo se passa nesse isolamento que ela tem. Onde a mãe dela, fica com a mãe dela, ela chega, fica sozinha, tem as reuniões com a mãe dela, com as amigas, que vão ensinar
O que é importante para uma mulher saber na vida adulta? Vocês imaginam? Pode me falar aí? Da tribo dos Tuiucas? O que seria importante? Com esse olhar indígena. Eu acho isso interessante, porque o que é importante para uma moça que está aqui com esse rito de passagem, né? Adolescência para a vida adulta. Os pais imaginam, eu quero que a minha filha seja médica, que ela estude, que possa trabalhar, que ela seja uma advogada, que ela seja uma professora, tenha um bom emprego, construa uma boa família. Você está na tribo dos Tuiucas, você tem outro pensamento. Alguém pode me falar? Escrevi aqui. Como ser uma esposa ou alguma coisa assim? Exatamente. É muito importante que ela seja uma boa esposa. Elas são preparadas para isso. Cuidar da casa da mandioca é muito importante. É um trabalho da mulher. Sabe? Não é uma imposição. É importante que se veja isso, que não é uma imposição. A mulher tem que fazer isso. Isso é natural. Isso, a mulher nasce na tribo sabendo que ela vai cuidar da casa da mandioca, ela vai aprender a fazer farinha, vai aprender a fazer o beiju. É natural. Não é uma imposição. O homem também sabe fazer, mas quem cuida é ela. Sabe? Ela tem que saber como faz todo o preparo da mandioca, passar de ir para a roça, cuidar da roça, porque o índio ele não tem plantações, o índio não tem plantações. Ela tem a plantação da mandioca, tira e faz todo o preparo. Vai triturar, passar no tipiti. O tipiti é onde escorre a água, que se chama tucupi. Então, todo o preparo para chegar a fazer a farinha, a fazer a tapioca. Então, é importante que ela saiba disso. É importante que ela cuide da roça. É importante que ela saiba cada lugar na sua oca, onde ela fica. Cuidar das crianças. Saber que o lugar dividir quando tiverem os adultos conversando e não ser conversa de crianças ou mulheres. Então, ela tem que saber o lugar de cada um. É importante isso. E é importante que saiba que não é uma imposição, é uma coisa natural, que é dele. Ela sabe que tem que fazer isso. O homem sabe que tem que caçar. O homem sabe que tem que ir para a caçada, passar 5 dias, 7 dias na caçada e voltar com comida, se preparar para defender a tribo dele, para defender a oca dele, também é natural, ele sabe que o dever dele é esse. Aí acontece essa passagem da quarentena, onde as amigas vão ter essa conversa com ela. Depois disso, toda essa conversa, chega o grande dia, né? Que é o grande dia onde ela vai ser mostrada para a tribo. Nesse dia, tem alguns detalhes. Ela fica na frente de toda a tribo e a cabeça dela é raspada. O cabelo dela nunca foi cortado. Vocês imaginam por que a cabeça dela é raspada? Aquele cabelão longo, professor. Você tem filha? Quem tem filha? Eu não quero cortar o cabelo. Nesse dia, ela tem que cortar o cabelo. E é raspado o cabelo dela. O cabelo dela é raspado e depois é tingido com urucum. A cabeça tingida com urucum. Pra vocês terem uma ideia, esse é um fator de maior orgulho para a mãe, para os pais dela, porque isso representa que ela está tendo esse rito de passagem. Cabelo raspado, pintado de urucum. O que mais que pode ser? Bom,
O outro detalhe não é tão forte quanto as tucandeiras, eu sempre falo isso lá, brincando, lógico. Eles pegam uma unha de cutia, sabe o que é cutia? Eles pegam uma garra da cutia. Você sabe o que é cutia? Sim, sim. Se não souber, joga no Google aqui. Pega uma garra dela e depois a mãe e as amigas vão rasgando a pele dela, com carinho. Que possa ferir mesmo, arrancar a pele dela com a unha da cutia, para que simbolize que tudo aquilo que ela tem da infância está saindo. Tá? Está saindo, é parte do passado dela, a infância. E quando sarar, ela será uma nova mulher, uma mulher adulta, preparada. Ana Cecília falou que é pesado. Não, é bem leve, é bem suave. Depois disso aí, ela sim, ela está preparada para poder casar. Você sabe quantos anos, né? Eu falei para vocês. Né? Aí ela vai passar por outro ritual, que é o ritual do casamento. Geralmente ela já sabe para quem é prometida, mais ou menos. E daí vão casar. Tem um ritual com os índios que estão preparados também, já estão prontos. Em comum acordo, vão se juntar. Eles têm direito à escolha ao seu par, e eles têm alguma forma de preconceito entre eles, se no caso eles não se adequarem a esses ritos, eles não passarem, né? Um menino, ele não conseguir passar por isso, ele tem preconceito contra eles, e eles têm escolha. Não tem escolha, é natural. É como a vida social na cidade. Você vai, criança, jovem, adulto, o que você vai fazer? Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, construir sua casa. Se você não fizer isso, você fica meio excluído da sociedade, marginalizado, não é? Se você não tem um trabalho, se você não tem um estudo, se você não chegou à vida de adulto, não tem um foco, um objetivo, uma casa, uma família, fica meio excluído. Então, é praticamente impossível de isso não passar, eles não passarem por esse ritual. Há caso, sim. Há casos e realmente fica discriminado. Aquele menino lá que não conseguiu fazer o ritual da tucandira, ele não consegue entrar no rol dos adultos. Entendeu? Você não consegue. Não, você não é adulto ainda. Ele pode ter lá... Mas, gente, tem que fazer isso até os 14, 15 anos. Tá? 16, 17, mas que ele faça. Ele tem que fazer. Se ele não fizer, sim. Ele não consegue entrar no rol dos adultos. Fazer uma segunda vez, por exemplo, o menino não conseguiu deixar a mão lá nas formigas mordendo. Aí ele pode tentar fazer outra vez? São 22 passagens. 22 vezes até ele terminar. Dos 8 anos até os 14 anos. Ele pode adiantar, ele pode pular um ano. Mas na média é essa aí. São mais ou menos 6 a 8 anos para fazer todo esse ritual, se preparar. Então, na média, ele vai estar com 16 anos preparado. Está surgindo muitas perguntas aqui agora, professor. Me ajuda aí. Pois é. Eles podem negar-se a fazer esse rito? Não pode. É algo natural para eles. Assim, as mulheres, no caso das mulheres, elas, com certeza, elas vão casar-se, né? E, assim, claro, ter filhos. Mas, se em algum momento elas forem férteis, elas
são levadas de forma preconceituosa na tribo, porque não pode ter filho? Também, mesma coisa. Antigamente, né, professor, eu estava pesquisando sobre isso aí, muito antigamente nem existia esse... Era difícil a menstruação, né? Porque com os bichos, por exemplo, o bicho não existe, praticamente isso, que eles fazem filhos, eles procriam. Eles procriam. Então, os índios, eles procriam também. Eles têm filhos. Filhos é bom. Porque quem tem mais filhos na tribo significa mais força de trabalho também, é importante. Então, se a mulher não pode ter filho, nem conheço casos assim. O que nós estamos falando, assim, são de tribos que não são desaldeadas, tá? São as tribos que continuam ainda sem o contato. Quando a gente vem para cá um pouquinho com as tribos que já são desaldeadas, aí já tem o controle de natalidade, já tem as vacinações, continuam com alguns rituais, mas a concepção mudou um pouco, né? Não precisa ter mais 8, 11 filhos. Tá? Então, essa parte mudou. Mas dessas tribos que saíram do seu origem de habitat, da sua origem. As que continuam lá, continuam a mesma coisa, natural. Ter filhos, não precisa fazer controle de natalidade, começam bastante jovens ainda, com 12, 13 anos. Não tem uma lei que proíba isso, porque ficam lá, então é algo natural. Consegue entender essa parte do ritual? Sim, sim. Aí, com relação à lei, eu queria só amarrar uma pergunta, assim. Os direitos humanos, eles não tentam intervir nesses ritos, já que causam dor às pessoas? Ou a própria FUNAI já tem um código que dá esse direito a esses rituais? Não, esses rituais, eles são importantes. São importantes essa passagem. É como se você, não sei, algum ritual aqui nosso, como você não fez isso? Você passou pela sua juventude e você nunca foi no cinema sozinho. Sempre tem que ir com seu pai e sua mãe. E você não ficou adulto ainda. Então, para eles devem passar por esse ritual. É importante para cada um deles. Quando nós falamos dos papéis, onde é que a lei entra isso aí? Eu converso muito com eles, com as tribos que eu trabalho, para a gente ter o máximo acesso à educação, né? O acesso a toda essa atualização que nós vamos passando, porque eles desconhecem muita coisa e perdem muito por causa disso, pelo desconhecimento. Sabe? O papel para eles não é tão importante, a palavra é mais importante. Eles são muito da época da palavra, né? Lembra, professor? Quando nós tínhamos a palavra como acima de tudo? Não, eu dei minha palavra, pronto, acabou. Mas ele falou, mas ele escreveu, carimbou, passou no cartório. Se não passou no cartório, se não assinou o documento, nada feito. E por incrível que pareça, isso ainda prevalece lá para eles. Eles acreditam que se você for lá e der um pedaço de terreno para eles, isso aqui é seu, pode ficar aqui à vontade, fazer o que quiser, eles acreditam. Muitas tribos acreditam e perdem por causa disso, porque por esse fato de acreditar tanto assim, e não desconfiar. Uma vez eu estava, isso já faz um pouco mais de 20 anos, eu fui visitar uma outra tribo dos Tarianos, e lá a gente estava conversando com eles.
E eles perguntaram, era uma tribo que não ficava tão longe de Manaus, da cidade, mais ou menos umas 6 horas de barco, porque não tem estrada, né? E aí eles perguntaram da chefe da tribo, que era uma mulher, perguntaram, os meninos, você manda os meninos para a cidade de Manaus? Você manda eles para lá para poder estudar? Eu disse, olha, mandava antes, mas eu não mando mais. Aí eles ficaram surpresos, né? Porque diante dessa possibilidade, diante dessa opção, ela tinha desistido, não mandava. Então perguntaram, por que você não manda mais? Isso é porque o não índio, como é chamado, é muito diferente. Aqui, alguns costumes são muito diferentes. Então, nós esperamos eles ficarem adultos para poder ir para a cidade, que ele saiba se defender. Aí ela perguntou, aqui, ela falou, aqui nós ensinamos as crianças a acreditarem nas pessoas. Se aquele senhor ele te chama, pode ir lá com ele, porque ele vai te ensinar alguma coisa interessante. Ele é um sábio. Se aquela senhora te oferece alguma coisa para comer, você pode comer. Aquilo é bom e vai trazer coisas boas para você. Lá na cidade, se um senhor te chama, ele diz, não vai lá com ele. Ele pode querer te fazer mal. Se uma mulher quer te dar alguma coisa para comer, uma bala, um bombom, diz, não come. Não come nada que te dê na rua. Então, você ensina as crianças a desconfiar de tudo. Ensina eles a não acreditarem em tudo que elas veem. E quando ela falou isso para mim, já faz mais de 20 anos, sabe aquela... Foi... Caramba, é isso mesmo. A gente que mora na cidade, a gente vai reaprendendo e certas coisas que a gente esquece até de acreditar. Entenderam aí? Sim. Em meio a esses ritos de pesquisa, o senhor fez um livro, você é escritor? Então, eu escrevi 2 livros falando sobre essas histórias. Falando sobre essas histórias, essa convivência que eu tenho com eles, que eu faço... eu comecei a trabalhar assim, com eles mesmo há um pouco mais de 20 anos. Há mais de 30 anos que eu faço a visita nas tribos. Mas depois eu vi a carência, a necessidade deles lá de conhecer e se proteger, que eu fui passando meu conhecimento para eles também. Então, eu tenho 2 livros escritos com essas histórias. Estou escrevendo o primeiro livro em quadrinhos também, o HQ. Aí, no caso, esses livros são de pesquisa mesmo, não é ficção. Não, é de pesquisa mesmo, são de histórias verídicas. Essas histórias que eu estou contando para vocês aqui. Aí, quem como quiser, é que a gente pode fazer esse livro? é só entrar em contato comigo que eu mando. Eu já mandei para a Rússia, já mandei para a França, Estados Unidos, que eu fiz em inglês, fiz em português, e tem o e-book também. Tá aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Que eu fico falando tanto e não... Esse aqui é o primeiro. Segredos. E aqui é o segundo também. Então, eu coloco curiosidades, as curiosidades de lá e algumas histórias. Assim, eu fiz em inglês também. Esse foi o que eu mandei lá para... O pessoal acha legal. É bem interessante. Porque tem curiosidades que muitos pesquisadores não colocam. E como eu sou guia de turismo, e eu levo os biólogos, eu levo os cientistas, eu levo os pesquisadores, então foi captando tudo que eu acho interessante também, que as pessoas me perguntam. E fui colocando lá. Então, quem quiser adquirir, é só passar meu endereço, professor, que eu mando tanto no e-book,
em e-book ou também livro físico. Tá? Perfeito. Alguma pergunta aqui, professor? Aí eu vou para o último ritual. Você já pode ir para o último ritual. O pessoal não colocaram mais nenhuma pergunta. Já foi respondida. Pronto, tem aqui. No seu livro tem alguma curiosidade? Tem muitas curiosidades. Quem quiser me seguir também, professor, tem um Instagram, tá? Onde eu coloco os vídeos das nossas viagens lá, coloco histórias que acontecem, e nós estamos sempre em contato. Aqui em São Paulo, eu sou o representante do Amazonas, né? É muito bacana isso, é importante essa energia. Os meus amigos me chamam de embaixador do Amazonas. Eu fico com muito orgulho. Eu faço as palestras em bibliotecas, conto histórias em bibliotecas aqui, nos clubes, convido. A prefeitura também me chama para fazer a representação do índio, que foi que era o chefe da tribo aqui em São Paulo, né? Que isso aqui, apesar não, mesmo sendo uma cidade tão grande e bonita como também teve índios aqui. Também tivemos os índios, como os tuiucas, como os saterê-maués. Então, eu falo essas histórias de lá, da nossa floresta, trago para cá, para essa cidade de pedras, também, essa floresta de pedras. Aí, antes do senhor ir para o último rito, temos aí, qual foi a melhor parte de escrever o livro? A melhor parte, para mim, quando eu comecei a escrever, eu escrevi aqui sobre a história. Isso aqui tá em inglês aqui. Eu vou falar a história do pai. Era um hotel onde eu trabalhava eu trabalhei lá 20 anos nesse hotel. E foi a primeira história que eu escrevi. Dentro desse hotel, chamava-se Ariaú. Não sei se vocês já ouviram falar, ele não existe mais, mas era o maior hotel de selva dentro da floresta. Ele tinha capacidade para mais de 500 pessoas dentro do hotel de selva. Só chegava lá de barco ou de helicóptero. Ele tinha dentro do hotel um OVNI-porto, uma das loucuras lá. Ele tinha um OVNI-porto, uma pirâmide de cristal e um lago muito grande dentro. E um pescador, ele foi atacado por um jacaré de 400 quilos, um pescador de um pouco mais de 60 quilos, pequeno, franzino. E quando me contaram isso, ele era meu amigo, quando me contaram isso, me contaram alguns detalhes, mas vejam bem, foi passado por amigos, né? Disseram, olha, ele estava lá e estava com os 2 filhos pequenos dele. Ele entrou na água para ver a rede do peixe e o jacaré atacou ele. Ele, caramba, e como ele sobreviveu? Sobreviveu. E eu fiquei imaginando, eu ficava olhando para o lago, e ficava imaginando ele entrando no lago, os 2 filhos fora do lago, e o jacaré atacando ele. Então, eu imaginei e escrevi a história, com todos os detalhes. Escrevi, mas não publiquei. 10 anos depois, eu estava fazendo um passeio noturno, noutra parte, 30 quilômetros distante desse local, do hotel. Ele já não morava mais lá, ele tinha sobrevivido, mas saiu de lá. Eu estava a 30 quilômetros de distância, à noite, numa parada que eu faço para meditação com os turistas. Eu estava com 80 meninos em canoas grandes. Estava com 8 canoas de 10 meninos, estrangeiros, sabe? Intercambistas. Nós paramos para meditar, de repente eu vejo uma canoa com uma criança e um pescador. Aí eu disse, gente, olha só, tem um pescador aqui. E quando ele chegou próximo da gente, quem era?
era o Raimundo, que tinha sido atacado pelo jacaré. Eu fiquei surpreso, lógico, mas foi a oportunidade legal dele contar a história como realmente tinha acontecido. E para minha surpresa, praticamente todos os detalhes eram o que eu tinha escrito. Sabe? Um dos detalhes que me surpreendeu bastante foi que eu imaginava porque que ele tinha se defendido do jacaré, porque o jacaré atacou ele pela costela, ele perdeu 2 costelas, perdeu um pulmão, levou mais de 70 pontos na barriga, ficou 6 meses internado, ele ficou 6 meses no hospital. Então, imagina o estrago que um jacaré desse fez nele. Então, imagina, mas como que ele se defendeu? Porque um jacaré atacando você com uma mordida de 1 tonelada, só esperar e relaxar, né? Você não tem como fazer nada, não tem como se defender. Só que ele estava com os filhos. Os filhos passaram uma energia tão grande para ele que ele se defendeu para não deixar que os filhos fossem atacados pelo jacaré. E ele me contou essa história e eu já tinha escrito isso. Então, essa parte aí que eu achei muito bacana. Muito bacana. E eu escrevi também sobre isso. Até essa parte que eu encontrei comigo também. Chama-se O Pai. Tá bom? Aí os livros custam quanto? Estão perguntando. Como? O valor dos livros. O valor dos livros. Tá? O valor do livro é R$ 25 com a postagem. Eu mando para vocês. Ambos? Ambos, 25 cada um. Ok. Tá? É só dizer que é da escola que eu mando por R$ 25 e também eu posto lá para vocês. E quem quiser no e-book, sai por R$ 10 o e-book. Tá certo, professor. Então vamos concluindo com o último rito, não é isso? Isso. Eu vou mandar agora o último rito para vocês, que é o rito do funeral. Reginaldo, Oi, Murilo. os professores estão colocando o link das eletivas. É para a gente entrar na eletiva ou para continuar na aula? Continuar na aula, já falei com eles, viu? Beleza, beleza. Valeu. Tá? O rito dos Vaimiris a Troaris. É interessante. Tem alguns amigos que são da tribo dos Vaimiris. E eu tive a oportunidade, professor, de conhecer alguns índios, mas nunca fui na tribo deles. E um professor, Laudaco, que era o diretor da Faculdade de Filosofia, eu era um molecão ainda, eu tinha 18 anos e fui professor na Faculdade de Filosofia. Eu dava aula de idiomas, eu aprendi idiomas muito jovem ainda. E me convidaram para dar aula de idiomas nessa faculdade, e ele conversando comigo, ele viu que eu era descendente de índio, então ele falou para mim, olha, eu trabalho com os índios Vaimiris a Troaris e escrevi um livro. E nós conversamos muito. E um dos rituais que me marcaram bastante, nessa época, quase 40 anos, eu tenho 54 anos, foi o ritual funerário dos Vaimiris a Troaris. Estão preparados? Feche os olhos. Quando eu falo isso, assim, acho que eu faço essas palestras para os turistas, eles ficam bem emocionados, porque como é que você passa, professor, todo esse conhecimento, né? Que você adquiriu com todos esses anos, com todas essas suas pesquisas, seus estudos, sua vivência, e você quer passar para o Murilo, para a Ana, para o Pedro Guilherme, para todo esse pessoal aqui, né? A gente quer, por mais que você fique com eles aqui 4 horas por dia, você quer passar mais e mais, e eles querem mais também, né? Então, quando um grande guerreiro, um grande cacique, um pajé, eles têm a sua passagem desse plano, ele morre, eles cremam o corpo, eles
cremam o corpo, eles sentem isso também, mas tem uma hora que é muito feliz. Depois de cremado o corpo do cacique, ou do pajé, ou do grande guerreiro, eles transformam aquilo numa bebida. Imaginam? E é passado um grande momento. Esse é um ritual que dura mais ou menos 7 dias. Depois desse pó, viram um pó, eles misturam com uma fruta, normalmente a banana, eles misturam. E nesse ritual, no último dia, o ritual funerário, cada um da tribo vai comer um pouco daquele chefe, um pouco daquele sábio. E vocês sabem para que é isso? Por isso que eu falei você, senhor professor, você quer passar tudo para os meninos, não consegue. Um dia, quando você chega lá com seus 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, dê essa ideia. Que lá na tribo dos Vaimiri, eles fazem isso, porque assim eles acreditam que todo o conhecimento dele, toda a sua sabedoria vem dentro. Então eles comem as cinzas do mestre com banana, num ritual muito bonito, depois de 7 dias. É o ritual dos Vaimiris Atroaris. O livro, eu carrego até hoje esse livro comigo, ele tirou as fotos, mandou para mim. E a gente, depois eu fui pesquisando também com os títulos, eles conversam bastante sobre isso aí. Mas isso acontece só sendo chefe ou com qualquer um daqueles membros? Qualquer um da tribo. Qualquer um sabe da tribo. Excelente. Aí você vai... Eu já tinha ouvido falar, mas disseram que era para ser passada a força dele. Não entendi. Eu já tinha ouvido falar, mas eu achava que era para ser passada a força dele, entendeu? Não o conhecimento, essas coisas. Sim. Tá bom? Dá tempo para mais uma? Dá sim. Vamos concluindo. Então, eu vou falar a última agora aqui. Gostaram dessa? E é um ritual que ainda acontece, professor. É interessante isso. É um ritual que Fica alguma coisa guardado desse mestre, desse líder ou desse componente da tribo? Ou quando ele morre, tudo é esquecido dele? Ele é uma biblioteca, professor. Ele é uma biblioteca. Deixa eu ver aqui. Tudo, como eles não têm a escrita que vocês veem hoje dos índios, eles são dos desaldeados, que aprenderam a escrever, mas que estão na origem, eles não têm esse valor da escrita. A biblioteca é o cacique, a biblioteca é o pajé, é a mulher sábia. Se ela morreu, se ela passou, ela levou tudo com ela. Então, eles querem muito, é muito importante para eles que essa sabedoria que eles têm seja passada para os filhos, seja passada para os outros componentes da tribo. Quando eles têm acesso a uma escola e sabem o que significa a escola, poder escrever e com isso preservar a cultura, eles acham assim o máximo. E logo querem construir uma escola dentro da tribo. Porque onde eles escrevem isso, eu sempre tenho aqui nos artefatos deles, nos artesanatos, nas flautas. Eu posso mandar você depois, professor, mas eles escrevem tudo. Onde vocês verem uma flauta que é cheia daquelas grafismos, aquilo é uma história que ele está contando ali. É uma história que ele está contando. As músicas bonitas que eles a melodia, é uma história, professor, é um livro. Porque como eles não escrevem no livro, eles cantam.
entendeu? Então eles cantam, e naquela música é uma história. Naquela flauta, aquilo que ele escreveu ali naquele bambu, naquela taquara, naquela cuia assim, ó. Para mim não tem aqui de história, mas eles escrevem em todos os desenhos. É uma história. Por isso é importante que essas contações de histórias, que eles passem para os outros componentes da tribo, para eles poderem passarem. Até escrever um livro. Bom, mas agora eu já escrevi também. É interessante. Olha o que me agrada, pessoal. Olha o que me agrada, assim, sabe aquela coisa que a gente se sente realmente. Uma coisa é chamarem de embaixador, outra coisa é você se sentir embaixador também. Eu me sinto embaixador da floresta amazônica, embaixador dos meus amigos lá. A Baku, que é a pajé, tem índia pajé também. Ela me deu o nome de Oiator, de onça, e ela teve a sua passagem há 3 anos atrás. Eu estava com os netos dela foram fazer uma contação de histórias comigo, e eu lá para eles, olha, eu falando para eles, olha, a avó de vocês, Dona Baku, mora no meu coração, ela é maravilhosa, eu gostava muito dela, e eu contava muito a história dela, e conto a história de vocês para o pessoal em São Paulo, o pessoal no Brasil, conto muito a história dela. Aí eles olharam assim para mim, mas ela contava, ela reunia a gente e contava as suas histórias. Eu digo, como assim? A vovó pegava, reunia a gente na roda e contava as histórias do Josafá. Aquilo me fez assim, sabe, professor? Assim, poxa vida, a Bacu contava as minhas histórias. Pois é. Então, é muito legal essa passagem, essa contação de histórias, o que nós estamos fazendo aqui, porque eu sei que vocês vão contar para os outros amigos, vão querer ficar mais curiosos sobre isso. Quando cada um se interessa, que vem para mim e pede um nome, eu dou também o nome da floresta, assim como eles dão, e é importante porque eu pedi a permissão dela e pedi a permissão do meu outro mentor também, que é importante a gente saber disso. Quem pode dar o nome da floresta são os mentores, são os pajés, que é uma contação de história também. Inclusive, alguns estudantes queriam participar, né? Porque nós temos aí as 2 séries, né, que concluem aí o ensino fundamental, 8º e 9º ano, que estão presentes. Mas para essa mostragem religiosa, eles queriam participar também o 1º, o 2º e 3º ano, né? Mas aí eu deixei exclusividade para a galera do fundamental. Olha só, que bacana. Mas estou aberto também, professor. Vou te dar aqui em antemão aqui, professor. Reginaldo Igarapé, nome da floresta. Reginaldo Igarapé. Sabe o que é o Igarapé, pessoal? Igarapé é aquele que faz toda a conexão com tudo que é necessário para a tribo. Igarapé, ele leva de canoa as pessoas e traz produtos, traz mantimentos, traz os sábios, traz os pajés. Igarapé é muito importante. E o alimento também. Reginaldo Igarapé. Obrigado. O senhor tem uma pergunta aqui. O senhor fala a língua indígena? Eu falo algumas palavras, mas não com falta de contato. A gente conhece as palavras, consegue se comunicar com eles. Né? Perfeito. Tá bom? Eu vou falar a última agora, gente. Certo. Qual é que eu ia falar? Eu falei do funerário, que era outra que eu ia falar, sobre os pajés, que a gente fala tanto sobre pajés. Meu tio era curandeiro, e esses 2 que eu tive, mentores nas tribos Sarruapé e tribo dos Dessanas, eram também pajé. E nas minhas pesquisas eu fui colocando aí, porque meu tio, que era curandeiro, que é um pajé, ele morava numa comunidade e dali ele tratava as pessoas com óleos medicinais, chás. E eu fui pesquisando como é que os pajés cuidam dos seus pacientes na tribo e em outras comunidades. É muito rico isso, como aí também, onde vocês moram, que tem os curandeiros, né?
E o que eu achei mais interessante foram algumas atividades que eles utilizam para cuidar dos pacientes deles. Com palavras são muito importantes, na meditação, óleos medicinais, ervas, pedras. Agora, tem uma maneira que eles fazem que é bem interessante. Isso é feita pelos tuiucas e vaimiris atuaris também. Quando alguém está cometido de uma doença, algum membro está cometido de uma doença, eles acreditam que é um espírito mau que entrou no corpo daquela pessoa. Aí eles pegam um instrumento cirúrgico da selva, né? Pode ser um pedaço de pau afiado, um pedaço de osso afiado, e eles veem onde é que ele tem aquele mal, se é na garganta, se é no peito, se é na coxa, se é na barriga, e ali com aquele pedaço de osso afiado, eles vão como se fosse um bisturi, o pajé, depois do pajé também ter passado o ritual, de ter feito a bebida dele, o tarubá, um alucinógeno, e vai tirar. Depois, ele suga o espírito mal, cospe fora, e aquele paciente vai melhorar. Então, é uma maneira também dos pajés curarem na floresta. Eu achei bem interessante porque eu coloco lá uma das curiosidades que eu coloco é que a minha mãe, ela é aposentada, hoje ela é professora, e ser professor no Amazonas, no interior do Amazonas, é um trabalho, sabe, em qualquer lugar é um trabalho muito bonito, né, para a gente passar nosso conhecimento. E aí, no Amazonas, ela me ensinou assim que você tem que fazer o máximo possível para poder ter essa conexão com os meninos. E lá, onde nós fomos morar em Benjamin Constant, que é uma cidade que fica próximo à Colômbia, fica na fronteira de Tabatinga, Colômbia, e lá tinha um pajé que ele era imune às picadas de cobra venenosa. Ele pegava, quando tinha alguém que tinha sido picado por uma cobra venenosa, ele mastigava uma planta, depois ele cuspia dentro da boca do paciente. Imagina alguém está no meio da selva, a cobra picou e o único remédio que tem é o pajé. Ele sabe como fazer, mastigou, cospe na boca, daí ele passa o espírito. Você só tem essa opção, Emanuele. Você não tem outra opção. Deixa só, desculpa só lhe interromper. Isso é uma questão de fé ou não? Olha, se a gente for pesquisar, eu andei pesquisando assim, e eu digo, caramba, eu soube disso aí quando eu tinha 8 anos, professor. E isso ficou gravado na minha memória, porque assim, imaginei aquele pajé, sabe, cuspindo na minha boca ali. Só que eu vi Mas investigar não é a mesma coisa, não. Não entendi. Não entendi o que ela perguntou, o que a Ana Cecília Eu não perguntou. consegui ouvir também, não. Pode repetir, Ana Cecília? Se a pessoa mastigar não é a mesma coisa, não? Outra pessoa mastigando, não é a mesma coisa, não? Sim, a pessoa mesmo mastigando essa planta, que ele. Não é a mesma coisa. É interessante, não é? Porque dentro do organismo dele, aí, só biologicamente explicando, espiritualmente explicando, deixa eu ver, trazendo para cá,
Não sei se aí, mas na cidade onde eu morava, lá em Manaus, a menina, o bebezinho estava com soluço, a mãe pegava um pedaço de papel, cuspia no pedaço de papel, colocava na testa. E quando o papel caía, parava o soluço. Já ouviram falar nisso? Muito, muito, muito. Sim, Explique agora, professor. É complexo, viu? Quantas coisas, eu até escrevo alguma coisa sobre, né? E eu digo assim, quantas culturas nós estamos perdendo? Quantas bolinhas de algodão que não estamos colocando mais em nossas cabeças? Quantas benzedeiras que não estão sendo mais respeitadas, deixando de existir? E a nossa sociedade jovem não está replicando esse conhecimento. Quanta cultura nós estamos perdendo, né? E aí a gente vê uma fala de Josafá que nos engrandece, dizendo que existe uma cultura dentro do Brasil muito viva e presente. É um convite para nós também preservar a nossa cultura, preservar os nossos costumes, sabe? Para não deixar de lado tanto conhecimento que estamos tendo que, de certa forma, abafa a nossa cultura. Pois é. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas palavras. As palavras são doces, né? Para a alma da gente, alimentam a alma, né? É muito importante. E, como eu falei para vocês, né? Essa passagem de conhecimento, né? Essa transmissão de conhecimento é de suma importância para os indígenas. Imagina se você não tem como escrever um livro, como gravar, como colocar. É isso, é sentar e ouvir. Josafá, eu queria só uma intervenção, mais uma. Assim, a evolução, né? A tecnologia, que eu até discuti isso ano passado nas aulas de ensino religioso, e eu fiz também uma pós-graduação dentro da área de ensino religioso. A evolução, ela não abafa a cultura a ponto de chegar a um tempo de estagnar a cultura indígena, por exemplo. Não existe mais o índio no Brasil, por exemplo. Só o descendente. A gente tem que olhar com um olhar. Temos que ter um olhar positivo para isso, né, professor, com a evolução. Eu convivi 20 anos com meu segundo mentor, um pajé, e ele... Vou contando a história aqui, depois você me deu o tempo aí. A gente começa a contar a história e vai embora. E eu ensinei ele, para você ter uma ideia, eu ensinei ele a contar dinheiro, porque a sua passagem para morar num desaldeamento foi muito forte e não dava tempo de aprender tudo de uma hora só. Então, ele tinha que aprender com amigos. E eu fui com ele ensinar algumas coisas e, claro, compartilhar também o que ele sabia. E ele me falou que todo esse conhecimento que ele tinha, um homem muito sábio, ele passou para os 3 filhos dele e escolheu. Um vai ser o pajé, o outro vai ser o cacique da tribo, né? E estavam lá. E ele me falava como é que ele passava isso. Imagina, o médico tem um livro, né? Hoje tem apostila online. E como é que ele passava o conhecimento dele? Ele caminhava com o filho dele pela floresta, ensinava, mostrava as folhas, as cascas de árvores, raízes. E ele falava que de madrugada, no meio da noite, acordava o filho dele, 2 da manhã, 3 da manhã, esfregava aquela folha no nariz dele e dizia: agora, fala para mim, que folha é essa? Imagina, você se acordar ali sentindo um cheiro. Aí o filho dele tinha que falar: agora me diz para que serve. Me diz em quem que você vai fazer isso. Como é que você vai fazer? Se é um chá, se é em pó, você tem que torrar. Isso não estava escrito. Isso tinha que estar aqui. Sabe? E era tão bonito isso aí. Aí uma vez ele chegou comigo, depois de anos,
chegou comigo e ele era muito requisitado por várias, a BBC de Londres fazia entrevista com ele, vinha para o Amazonas para fazer entrevista com ele, as televisões, e ele nem sabia falar português direito. Mas era um homem que passava, só de você sentar do lado dele, você já sentia aquela energia boa. Então, por exemplo, você gosta da sua avó, você gosta do seu avô, às vezes ele nem fala nada, mas só de você sentar perto do seu avô, você já fica bem. Né? Sentar perto daquele sábio, daquela mulher sábia, você já fica bem. Não precisa falar nada. E uma vez ele chegou comigo e disse assim, poxa, Josafá, sabe uma coisa que eu sinto muito não ter conseguido passar para os meus filhos? Ele fala para mim, Pajé, foi a primeira vez que eu vi ele assim, sabe, se remoendo com alguma coisa. Ele disse, eu sinto muito por não ter mandado eles para uma faculdade na cidade. Aí ele disse, não pense assim. Se não pense assim, você é uma faculdade, professor. Pajé, você é uma faculdade, você me ensinou como é que você passou para eles. O que eles sabem, você não aprende em faculdade nenhuma. Você não aprende em faculdade nenhuma o que você passou para eles, professor. Aí ele se sentiu melhor, né? Que minhas palavras alimentaram lá a alma dele, deixaram ele melhor. Ele ficou feliz. Josafá, na sucessão, né? Porque tem aí a passagem, eu vou amarrar duas perguntas. Na sucessão de um pajé, já tem uma pessoa que substitua, já sabe quem vai ser aquela pessoa que vai substituir? E outra pergunta é, nessa passagem, ou seja, na morte, eu, como cristão, acredito na consequência de céu e inferno. E eles vão para onde, espiritualmente? Bom, essa parte eu respondo agora. Eles acreditam que... eu não sei como é o nome, professor, mas tem um nome para isso também, aqui eu perdi agora. Na transformação. Eles acreditam que ficam aqui, mas ele vai se transformar em algo da floresta. A floresta, para eles, é o nosso Deus, né? Nossa mãe. É o máximo. E ele vai lá repousar com ele na floresta. Ele vai ser uma folha, ele vai ser um pássaro, vai ser o vento, a chuva. Ele vai se transformar nisso e vai ficar lá na floresta. Eu não me lembro qual é o nome que dá para essa passagem aí, professor, mas eles creem muito nessa parte. Qual foi a outra pergunta, professor? A sucessão. Então, a sucessão é assim, para os desaldeados, né, para quem está ali no seu habitat protegido, que não tem essas conexões, que não tem esse acesso, tá? Ele escolheu aquele vai ser. Pronto. Do jeito que ele quer. E quando ele morre? Do jeito que ele queria. Para os desaldeados, eu vou contar o que aconteceu com esse meu mestre. Ele queria muito que eu ficasse lá, mas eu tinha outras tribos também. Eu não conseguia ficar lá direto. Mas hoje ainda tenho contato com eles e pretendo, em poucos anos, voltar para lá e ficar muito mais tempo com eles. Mas ele tinha o seu filho, que seria o pajé. Ele sabe que ficaria ali com eles. E como tinha acesso, né, ao turismo, outras pessoas, esse filho dele casou com uma italiana. O que aconteceu, professor? A italiana sequestrou ele. Mas se o menino que for suceder o cacique for jovem, for muito jovem? Professor, nós falamos aí sobre a passagem, né? Da adolescência para o adulto. Com 14 anos, ele já é adulto. Depois, se ele tiver que ser um cacique, é claro, vai passar por um outro ritual, mas vai ser jovem mesmo. Ele vai assumir aquilo. Ele tem condições para assumir, sim. Vai passar por outra... A mulher dele, a mulher do cacique, tem uma função na tribo? Ela tem ela tem um respeito maior pelos outros?
Não como mulher do cacique, ela tem respeito como uma mulher sábia. Como uma mulher sábia. Mulher do cacique, não. Agora, voltando lá ao filho dele, professor, que eu fiquei... No primeiro momento, eu fiquei desapontado, mas como disse, nós temos que ser positivos com esse olhar do desenvolvimento, né? E eu fiquei assim, poxa, o mestre preparou ele para ele cuidar da tribo, que seria muito importante. Seria muito importante ele ficar e cuidar da tribo, mas ele casou e foi para a Itália. E aí eu fiquei imaginando por que ele teve esse andamento, né? Por que ele... O que me explicaria ele não ficar lá? O que seria mais importante do que cuidar da sua tribo? E ele fez um filme, professor. O filme se chama A Febre. Está no Netflix, esse filme. Quem tiver Netflix aí, assistir, A Febre. E eu fiquei imaginando... talvez o seu propósito seja maior. Aí eu me acalmei. Eu precisava me acalmar, porque eu conhecia a história dele desde adolescente. Conhecia todo o rito de passagem de conhecimento que o pai dele passou para ele. E aí, num dado momento, ele pega e sai da tribo para ir para outro local bem distante. Entendeu? Só um minuto, professor. Tranquilo, tranquilo. Pois é, pessoal, aproveitar nesse momento, a gente até extrapolou o limite, né, que era até 11h20, mas devido o papo ser tão gostoso, ultrapassamos, né, mas aí a gente já está concluindo agora. Na volta dele, ele vai atender o telefone, na volta dele já vai ser o nosso momento final. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes desde o início, aqui, certo? Até agora. Próxima semana, já temos um palestrante certo já, e eu vou estar postando para vocês o segundo palestrante também, tá certo? Mas já está certo. Mas aí é surpresa ainda para vocês, mas já temos o segundo palestrante. Pode continuar, Josafá. Pois é, então, o que eu quero falar para vocês é isso, que às vezes a gente tem a nossa mente aqui, às vezes ela fica limitada, né? Ela fica limitada. E por mais que ele esteja na Itália agora, ele continua sendo índio. Ele continua com aquele conhecimento e com as palavras que o pai dele falou para expandir, para colocar isso para todos verem, para que todos possam usufruir do conhecimento da nossa floresta também, porque eu estou em São Paulo e estou conversando com vocês agora também, eu estou expandindo meu conhecimento. Pessoal, muito obrigado a todos vocês por ter essa oportunidade. Acompanhem, podem seguir aí o meu Instagram, o meu Facebook também. Quem quiser o livro, o e-book, participar com essa jornada dos nossos próximos eventos aí, contações de histórias, ficarei muito grato representando aqui as tribos do Amazonas. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Em nome da professor Lordão, nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação. Agradecemos também a todos os estudantes que estiveram presentes durante o nosso evento, como também a nossa equipe gestora, os professores. Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado, Josafá. A gente se encontra aí nas redes sociais. Fique com Deus aí, eu vou guardar aí o meu nome, viu? Reginaldo Igarapé. Felicidade. Reginaldo Igarapé. Felicidade, pessoal. Dou como encerrada a primeira palestra da segunda Amostra Religiosa, ECIP Professor Lordão 2021. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.